Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai fazer a review do capítulo 229 do mangá de Black Clover, que eu já adianto pra vocês, está muito épico. Pessoal, como a gente sabe, agora a gente vai voltar do time skip de 6 meses. Então, o que aconteceu? Será que os nossos personagens se tornaram mais fortes? Será que o Asta dominou algum tipo de poder novo? Vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje, então eu já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Este é o começo de um novo arco. 6 meses se passaram no reino de Hearst, e os olhos de todos estão fixos no que está além. Black Clover, capítulo 229. O começo da esperança e do desespero. Tudo começa na grande zona mágica, na fronteira entre os dois países. Vemos então uma grande fortaleza, uma fortaleza gigante imóvel. Ela estava caminhando entre rochas no meio daquela fronteira. Mais de próximo vemos toda a capacidade daquilo, aquela fortaleza realmente era gigante. Dentro dela havia algumas pessoas e logo acima várias e várias casas. Aquilo era algo de um nível nunca visto antes, algo que era desconhecido para qualquer mago. Vemos dentro daquilo por suas janelas várias e várias pessoas e um grande poder mágico se esvaindo ali. Então neste momento vemos um homem e o seu poder mágico estava sendo completamente drenado enquanto ele gritava. Todo o seu poder mágico estava simplesmente se esvaindo. E então vemos que em volta dele várias pessoas estavam ali. Uma das pessoas naquele local dentro da janela daquela fortaleza mágica estava dizendo que esta fortaleza gigante móvel, Candeiro, foi criada para viajar além da grande zona mágica e isso para todos eles era demais. Percebemos então que frente a ele várias e várias pessoas estavam tendo sua energia mágica drenada. Tudo isso para permitir que a fortaleza mágica continuasse em movimento e todos ali estavam sofrendo muito. Mesmo assim, aquele homem ainda ousava reclamar, dizer que essas pessoas de baixo nível ficavam sem mana muito rapidamente. Nesse instante, um outro homem se aproximava dali enquanto concordava, dizendo que aquelas pessoas haviam sido extraídas das condições da zona mágica, mas mesmo assim parecia que não seria o suficiente. Acontece que para aquele homem, se pelo menos eles conseguissem metade do que buscava, já seria uma coisa muito boa. O poder da vida possui mana, por isso eles precisavam extrair mana de todos, até mesmo de crianças. Nesse momento vimos aquela fortaleza se aproximando cada vez mais da fronteira, e então vemos o espírito da água percebendo aquilo pessoalmente. Ela fica completamente chocada com aquele objeto estranho, gigante, vindo em direção ao seu reino, algo que ela nunca tinha visto antes. Neste momento então temos uma visão geral de todo o reino de Hearst, toda aquela natureza ali e principalmente o seu reino do centro. Nesse instante então vemos Loropetka completamente chocada após ter a sua visão, afinal como vocês sabem ela pode ver todo o reino graças à sua magia, e então a partir daí ela já começa a dar suas ordens. No meio do seu trono, acompanhada pelo espírito da água e também pelo cavaleiro espiritual, ela começava a contar tudo o que estava acontecendo ali. As tropas do reino de Spades começaram a se mover. E então neste momento nós começamos a ser mais situados em tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Em 6 meses, o reino de Spades havia tomado o controle da maior parte do reino de Diamond. Eles haviam dominado praticamente tudo. Agora, neste momento então, eles pretendiam avançar contra os reinos de Hearst e Clover. E já estavam passando pela zona livre, a zona onde ficava a floresta das bruxas e tudo mais, já estavam se aproximando. Aqueles monstros de Spades tratavam seus próprios cidadãos de baixo nível como se fossem objetos. Eles sofrem um tratamento desumano enquanto passam pela grande zona mágica. Nesse momento, Loropetka, situando sobre tudo o que estava dizendo, começa a dizer: eu tenho absoluta certeza que se ele soubesse disso, viria voando pra cá neste momento. E é então que nesse instante o cavaleiro espiritual Gaja começa a dizer que eles todos haviam se tornado muito fortes por serem amados pela mana da natureza. E além disso, eles ainda podem usar runas mágicas com muita eficácia. Traços assim só podem ser encontrados em magos de alto nível, mas só de ficar perto deles, bem, o garoto mesmo sem ter uma gota de magia foi capaz de ficar muito forte. Loropetka então começa a dizer, mas é claro, ele é do nível sombrio. E pra ela, o mais surpreendente entre tudo isso é que ele trabalha duro e é corajoso e odeia muito perder. Este era o nosso incrível Asta, e nesse instante a gente vê alguém voando no céu, em alta velocidade, muito rapidamente. Aquilo cortava o reino como se fosse um jato, e então a gente vai pra um local completamente diferente. Neste momento vemos alguns membros do exército e o povo completamente desesperado, algumas pessoas ali de joelhos caídas. Provavelmente aquele era o local onde eles escolhiam as pessoas para irem para a zona mágica. E então vemos um soldado dizendo que pronto. Eles selecionaram alguns e diziam que os próximos já podiam entrar. Enquanto isso deviam também carregar os caídos para fora. Neste momento vemos uma pequena mãe segurando seu filhinho e implorando muito. Ela dizia que essa criança que estava em seu colo mal tinha magia e ela era pequena demais. Ela implorava muito para que aquele homem poupasse, mas aquele soldado de Hearst simplesmente ria da sua súplica. Ele então a olha com um olhar de
desprezível puxa a mulher e começa a dizer: o que um lixo de baixo nível como você está falando? Nós aqui fazemos parte do exército, sabia? E nesse instante a gente via na mão dele. Ele estava usando magia para atacar uma pessoa completamente inocente. Aquele homem realmente não tinha coração. E o que já estava ruim, o que já era péssimo ainda conseguiu piorar. Ele começa a dizer que ninguém ali conseguiu usar magia de verdade, nem mesmo uma magia de ataque decente. Então ele dizia que para compensar eles tinham que dar um pouco da sua magia, e assim teriam que servir para alguma coisa. Neste momento a gente via aquele homem desprezível do reino de Spades realmente demonstrando que ele era um verdadeiro demônio. Ele olha para aquela moça e começa a dizer: eu posso conseguir um trabalho especial para você, se... E nesse instante ele usa sua magia para rasgar completamente a roupa da garota enquanto dizia: se você nos der o seu corpo. Aquele homem demoníaco começava a sorrir enquanto dizia que iria conseguir um bom trabalho para uma mulher de baixo nível como ela, e a mandava se sentir honrada enquanto dava muita risada. Ele estava completamente insano, dando gargalhadas em um momento horrível como esse, até que então a parede quebra e uma espada passa ali. Por um instante aquela espada passa do lado daquele homem e não consegue o atingir. E a gente via então um pouco mais da sua magia, um pouco mais daquela magia que cobria toda a sua mão. Naquele instante ele começa a olhar para trás, para aquela espada gigante que passou por ele e quase o atingiu. E a moça também olha completamente desesperada e assustada com tudo que estava acontecendo ali. Nesse instante a gente via o dono dessa espada que passou voando com ela e estava ali, caído. Todos ali ficaram completamente chocados com toda essa situação, enquanto o dono da espada gritava naquele local. Aquele garoto começava a se erguer em meio a muita fumaça enquanto dizia: nossa, o clima daqui é insano. Então essa é a grande zona mágica, não é? Que droga, eu ainda não consigo controlar isso aqui direito. Nesse momento o garoto simplesmente ergue sua mão gritando: dama, caçadora de demônios. Nesse instante, a sua espada realmente voa em sua direção, passando por aquele guarda, passando por todo mundo, deixando todo mundo chocado. E sim, Asta conseguia fazer algo completamente diferente. Ele chamou a sua espada e ela realmente foi em sua direção. Aquela espada voou direto em sua mão e ele simplesmente com uma mão apenas a pegou e a balançou. Asta estava muito mais forte do que antes, a sua personalidade também estava bem mais séria. O garoto, após esses únicos 6 meses, havia mudado completamente. Ele então olha para aquele soldado terrível, vê o que ele fez com aquela mulher, com aquela criança e também com todas as pessoas que estavam caídas no chão. Asta então grita: e aí? E depois disso a sua expressão já muda completamente para uma de muita fúria. Neste momento a gente vê aquele guarda terrível continuando sorrindo enquanto dizia que essa túnica era de um cavaleiro mágico do reino de Clover. Então ele pergunta o que aquele garoto estava fazendo ali. Os outros soldados de Spades também estavam rindo de Asta, dizendo que ele era muito descuidado e se perguntando qual era desse cara. Eles diziam que ele estava sozinho e perguntavam se aquele moleque era idiota, por acaso, pra ter coragem de fazer algo assim. Neste momento vemos aquele homem sendo dominado completamente por aquela sua magia estranha. Então ela forma uma grande armadura com grandes garras em volta dele. Ele estava rindo muito enquanto se movimentava naquela coisa gigante, enquanto dizia pra Asta também: eu não sei o que você veio fazer aqui, mas só nos está fazendo perder tempo, por isso eu vou acabar com um lixo como você num instante apenas. Nesse instante Asta balança sua espada com apenas uma mão, sem fazer esforço nenhum, e aquilo parte aquela armadura no meio. Aquilo corta aquele poder mágico gigante de uma vez só, partindo em 1000 pedaços enquanto o soldado caía. Naquele instante, enquanto ele desmaiava com um único golpe, todos os outros soldados ficavam completamente chocados. Aquele homem foi arremessado pra muito longe. Ele atravessou aquele local e voou direto na parede, enquanto Asta dizia: perder tempo? Essa fala devia ser minha. O garoto dizia que não sabia quantos daqueles caras tinham ali, mas ele iria acabar com um por um num instante. Neste momento ele balançava sua espada, agora mais forte do que nunca, dizendo: podem vir, porque eu vou mostrar que quem são lixos são vocês. Nesse instante então Asta está prestes a lutar, mas a gente vai para um local completamente diferente. Vamos agora para as proximidades do reino de Clover, pro vilarejo de Ag, para aquele local perto do esqueleto do demônio onde ficava a nossa igreja. Nesse momento a gente vê a irmã Lily saindo de casa em mais um dia tranquilo. Ela dizia que estava bem nublado hoje, mas ao sair então a gente vê a expressão de choque nela enquanto ela estava assustada. Oh não, havia um homem caído completamente desmaiado em frente à igreja. Aquele homem estava de olhos fechados, tremendo e suando muito, enquanto só conseguia dizer uma palavra: Yuno. Yuno-sama. Ele chamava o nome do Yuno. O que estava acontecendo com o seu corpo? O que estava acontecendo com este homem? Vamos saber isto no próximo capítulo de Black Clover, porque o capítulo 229 chegou ao fim. Mas agora, além do grande poder do Asta, esse finalzinho deixou todo mundo curioso sobre o Yuno também. Quem é este homem? De onde ele veio? Por que ele tá chamando o Yuno assim? Se ele for alguém do Alvorecer Dourado, isso praticamente significa que o Yuno evoluiu muito dentro do seu esquadrão. Esse cara seria alguém que trabalhava pra ele. Então ele deveria ser mais ou menos já o terceiro em comando. Será que o Yuno já chegou nesse nível? E muita gente também teoria
teoriza que pode ser talvez alguém da família do Yuno, alguém que trabalhasse pra família do Yuno e que o Yuno fosse da nobreza ou algo assim. Como a gente viu, a maioria das pessoas que foram dominadas por elfos pertenciam de alguma maneira à nobreza, tinha algum poder de nobre. Isso porque essas pessoas que foram afetadas pela magia de reencarnação, será que é algum familiar do Yuno que veio buscando eles ali? Afinal, ele sabia o nome do Yuno e como a gente sabe, ele não só ficou conhecido pelo seu renome de cavaleiro mágico não, mas não foi o padre que deu esse nome pra ele, já veio lá escrito com o garoto. Então sim, se for alguém da família realmente saberia o nome, mas a pergunta é, quem é? Agora sim a gente vai ficar na curiosidade, né? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!